O revestimento de tecido desempenha um papel crucial na construção de aeronaves, especialmente em aeronaves mais leves. Ele fornece uma pele leve e aerodinâmica, crucial para a sustentação e estabilidade. Ao contrário das aeronaves de metal, os revestimentos de tecido permitem flexibilidade e reparos mais simples. Este método tem sido usado desde os primórdios da aviação, evoluindo continuamente com novos materiais e técnicas. O revestimento de tecido não é apenas uma questão de estética. Ele impacta diretamente no desempenho da aeronave. Um revestimento de tecido bem conservado reduz o arrasto, melhorando a eficiência do combustível. Além disso, ele atua como uma camada protetora contra as intempéries, a radiação UV e pequenas abrasões. Compreender os fundamentos do revestimento de tecido é essencial para qualquer pessoa envolvida na manutenção e restauração de aeronaves. Escolher o tecido certo é fundamental para um trabalho de revestimento bem-sucedido. A seleção depende de vários fatores, incluindo o tipo de aeronave, seu uso pretendido e restrições orçamentárias. Cada material vem com seu próprio conjunto de propriedades, impactando sua durabilidade, peso e facilidade de aplicação. Algodão e linho eram amplamente utilizados no passado, conhecidos por sua acessibilidade e respirabilidade. Eles ainda são usados em projetos de restauração de aeronaves antigas. No entanto, tecidos sintéticos como o Dacron ganharam popularidade devido à sua resistência superior, resistência à umidade e longevidade. Os tecidos sintéticos modernos também oferecem uma gama mais ampla de cores e acabamentos, atendendo às preferências estéticas. O processo de seleção envolve pesar cuidadosamente os prós e contras de cada material, garantindo que ele se alinhe com os requisitos específicos da aeronave e a vida útil desejada do revestimento. Algodão e linho, fibras naturais, eram os materiais preferidos para revestimento de aeronaves no início do século XX. O algodão, conhecido por sua natureza leve e respirável, permitia que a estrutura da aeronave respirasse, evitando o acúmulo de umidade. No entanto, o algodão é suscetível a apodrecimento, mofo e degradação sob exposição prolongada aos raios UV. O linho, uma opção mais forte e durável em comparação com o algodão, proporcionava um acabamento mais justo e suave. Ele oferecia melhor resistência a rasgos e abrasão, contribuindo para uma vida útil mais longa. Tanto o algodão quanto o linho requerem tratamento regular com revestimentos e vernizes especiais para aumentar sua resistência à água e tensão. Apesar de sua importância histórica, o algodão e o linho exigem manutenção meticulosa. Sua suscetibilidade a fatores ambientais exige inspeções, limpeza e reaplicação de verniz frequentes para manter sua integridade e prolongar sua vida útil. Seção 5. Preparação da superfície. A base para um revestimento de sucesso. Antes de aplicar qualquer tecido, a preparação adequada da superfície é crucial para um acabamento duradouro e de aparência profissional. Isso envolve uma inspeção completa da estrutura da aeronave para detectar quaisquer sinais de danos, corrosão ou componentes soltos. Qualquer imperfeição na estrutura será transferida para o revestimento de tecido, comprometendo sua suavidade e durabilidade. A superfície deve ser limpa meticulosamente para remover sujeira, graxa e quaisquer revestimentos anteriores. Isso garante a aderência adequada do tecido e evita problemas futuros como bolhas ou descamação. Dependendo do material da aeronave, lixar, aplicar um primer e um selante pode ser necessário para criar uma superfície lisa e bem preparada para o tecido. Seção 6. Aplicando tecido às asas. Um guia. Passo a passo. A aplicação de tecido às asas de aeronaves requer precisão, paciência e atenção aos detalhes. O processo começa medindo e cortando cuidadosamente o tecido no tamanho desejado.
deixando tecido suficiente para envolver as bordas. O tecido é então estendido sobre a estrutura da asa, garantindo uma distribuição suave e uniforme. Usando fitas adesivas especiais e fitas termorretráteis, o tecido é firmemente preso às costelas e longarinas da asa. A aplicação de calor encolhe a fita, criando um acabamento firme que aumenta as propriedades aerodinâmicas da asa. O tecido é meticulosamente trabalhado em torno de curvas e formas complexas, garantindo uma aplicação perfeita e sem rugas. Uma vez que o tecido esteja totalmente aderido, ele passa por uma série de procedimentos de encolhimento e tensionamento, usando ferros especializados. Este processo remove quaisquer rugas restantes e garante uma superfície lisa e esticada, otimizando o desempenho aerodinâmico da asa. Seção 7. Revestindo a fuselagem. Técnicas e desafios. Revestir a fuselagem apresenta desafios únicos devido às suas curvas e contornos complexos. O processo geralmente envolve dividir o tecido em seções menores e mais gerenciáveis, alinhando-as e unindo-as cuidadosamente para uma aparência uniforme. Semelhante às asas, o tecido é preso usando fitas adesivas e técnicas de termo retrátil, garantindo um ajuste firme e seguro. Trabalhar em torno de aberturas para cabines, portas e janelas requer corte e ajuste meticulosos. Reforçar essas áreas com camadas adicionais de tecido ou fitas especializadas evita rasgos e garante um acabamento durável. O tecido é meticulosamente alisado e esticado, eliminando rugas e alcançando uma aparência uniforme em toda a fuselagem. A etapa final envolve a aplicação de várias camadas de selante, muitas vezes chamado de dope, que encolhe o tecido, aumenta sua tensão e fornece uma camada protetora contra a radiação UV e umidade. Seção 8. Inspeção e manutenção de aeronaves revestidas de tecido. A inspeção e manutenção regulares são vitais para garantir a longevidade e a aeronavegabilidade de aeronaves revestidas de tecido. As inspeções devem se concentrar na identificação de quaisquer sinais de desgaste, como tecido solto, rasgos, furos ou descoloração. Atenção especial deve ser dada às áreas propensas a estresse, como raízes das asas, costuras e áreas ao redor de conexões. Limpar o tecido regularmente com água e sabão neutro remove sujeira, fuligem e contaminantes que podem degradar o tecido com o tempo. É crucial evitar produtos químicos agressivos ou produtos de limpeza abrasivos que podem danificar o tecido e seus revestimentos protetores. A radiação UV pode enfraquecer o tecido e causar desbotamento. Portanto, armazenar a aeronave em um hangar ou usar uma capa resistente a UV pode prolongar significativamente a vida útil do tecido. A reaplicação de dope no tecido periodicamente é essencial para manter sua tensão e propriedades protetoras. A frequência da reaplicação depende do tipo de tecido, das condições ambientais e do uso. Seguir as recomendações do fabricante e consultar mecânicos de aeronaves experientes garante a manutenção adequada e preserva a integridade da aeronave. Seção 9. O futuro do revestimento de tecido na aviação. Apesar dos avanços nos materiais de construção de aeronaves, o revestimento de tecido continua a ter seu lugar, especialmente no domínio de aeronaves esportivas leves e restauração de aeronaves antigas. Sua natureza leve, facilidade de reparo e relação custo-benefício a tornam uma opção atraente para muitos entusiastas e construtores de aeronaves. Os avanços na tecnologia de tecidos, como o desenvolvimento de materiais mais leves e resistentes com melhor resistência aos raios UV, continuam a aumentar o desempenho e a longevidade das aeronaves revestidas de tecido. Novas tecnologias de adesivos e selantes simplificam o processo de aplicação e melhoram a durabilidade geral do sistema de revestimento.
O revestimento de tecido, com sua rica história e evolução contínua, permanece uma parte integrante da aviação. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar que materiais e técnicas ainda mais inovadores surjam, solidificando ainda mais o papel do revestimento de tecido no futuro da construção e restauração de aeronaves.